Graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para expor a vocês um dos temas mais importantes e relevantes para a caminhada cristã. E de fato, a nossa caminhada cristã, ela se inicia quando nós somos justificados por Deus, né? E eu gostaria de abordar nesse vídeo como é que funciona de forma básica essa doutrina, como eu sou, como eu fui e, para alguns, como eu serei justificado por Deus. E nós vamos abordar aqui de maneira simples, de maneira didática, de maneira resumida, como é que funciona a doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé, ela é central ao cristianismo reformado e é considerada uma das principais verdades do Evangelho. Ou seja, não tem como entender o Evangelho sem compreender a doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina ela sustenta, que a justificação é um ato de Deus pelo qual Ele declara o pecador justo com base na justiça de Cristo recebida pela fé. Essa doutrina, ela esmaga o nosso orgulho, nosso ego e demonstra a nossa impotência natural e, digamos até que essencial em relação ao poder de salvação. Nós não possuímos o poder de nos salvarmos, muito menos o poder de usar o nosso arbítrio de forma harmônica com a palavra ou a vontade de Deus. Em Romanos 7 diz que a natureza humana ela não pode ser submissa à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Ela está contrária à vontade e à verdade e de forma muito clara nas Escrituras é dado a nós o diagnóstico da natureza humana. O ser humano ele é caído, ele é pecador e ele está desesperadamente corrupto e corrompido pela natureza pecaminosa. O pecado ele é como um vírus que se instalou na criação de Deus e que agora a escraviza. Sendo assim, somente Cristo pode nos libertar dessa escravidão. Por isso que a palavra de Deus diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só seremos livres se o Filho nos libertar, como diz em João 8, 34 e 36. Deus, através de Cristo, nos justificou através da fé. E esse ato é um ato gracioso de Deus, que nós vamos discorrer em alguns versículos aqui expostos, que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Como de fato entendermos que a justificação ela se dá através da fé em Cristo. Então, através da fé em Cristo é que se dá a justificação, E uma definição simples e básica da justificação é que ela é o ato judicial de Deus pelo qual ele declara o pecador justo com base na justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo, ou seja, por meio daquilo que Cristo foi, daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo é, sobre ele ter levado sobre si os nossos pecados, tudo isso é imputado sobre o cristão como forma de justiça. Então Cristo, ele foi aquele que produziu justiça para nós. A justiça de Cristo, através da fé, é imputada sobre nós. Então nós somos salvos através das obras, mas obras de quem? Nossas? Não. Nós somos salvos através das obras de Cristo. Se vocês recordarem, em Isaías 53, no versículo de número 11, diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, nós somos de fato justificados e salvos pela justiça do Messias. O verso 11, ele é muito enfático. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Então nós somos salvos através das obras, através do trabalho do Messias. Nas Escrituras existem inúmeros versículos, textos que apontam claramente, para o fato da justificação pela fé. Eu poderia discorrer sobre muitos, mas eu vou me deter apenas em alguns versículos e vou citar outros também de cabeça, que vai ajudar com que a gente consiga compreender um pouco melhor. Eu comecei citando aí Romanos capítulo 3, versículo 23, tem até aí o versículo 23 em grego, no grego koiné e também no grego transliterado, a fim de que facilite o nosso entendimento. Estou estudando grego ultimamente, isso tem me ajudado. Mas o versículo diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando a gente fala de glória, o que vem na nossa cabeça? Dependendo do contexto, com o qual você lidou com esse termo, do contexto religioso, você entende glória como algo que está completamente oposto ao que as Escrituras sagradas chamam de glória. O que seria glória para você? Mas no momento, o que é glória para você não importa. O que importa é o que as Escrituras sagradas dizem sobre glória. Porque aqui o texto diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa glória com a qual nós carecemos é a glória que Cristo trouxe a nós através da justificação pela fé. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa glória, Eu separei aqui 3 ou 4 pontos que vão dar para nós um vislumbre do que seria essa glória. Não, glória não é aquele culto que você da CCB participou, ou você, irmão pentecostal, e as pessoas caíram pelo chão falando em línguas, rodopiando. Não. Não é isso a glória de Deus. Não é essa a definição correta de glória de Deus. O que é a glória de Deus? Manifestada no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Vamos lá. Primeiro, a glória de Deus, ela é a presença manifestada de Deus. E essa presença, ela não arrepia o seu corpo, muito pelo contrário. Ela muda o seu caráter, ela muda a forma de você pensar. Os valores são as virtudes da presença de Deus se manifestando no meio do povo dele. Mas, basicamente, a glória de Deus, ela muitas vezes se refere à presença manifestada, como a gente já citou aqui. No Antigo Testamento, essa presença foi muitas vezes visível, como na nuvem e no fogo que guiava os israelitas do deserto, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Ou o brilho da glória que enchia o templo, ou o tabernáculo, e mais tarde o templo. Então, a glória de Deus, ela também denota a sua santidade majestática. Em Isaías, capítulo 6, verso 3, os serafins clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, pois toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus é intrinsecamente ligada à sua glória, destacando, a sua pureza e a sua perfeição. Agora, no ponto principal, sobre a revelação de Deus em Cristo, que é a glória de Deus centralizada na pessoa de Jesus, nós lemos ali no Novo Testamento, em João capítulo 1, verso 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus, ele é a encarnação da glória de Deus, mostrando-nos quem é Deus de maneira
completa e acessível. Então Cristo, ele é a manifestação, ele é a manifestação encarnada da glória de Deus. Se vocês lembram, lá em Colossenses diz que nele habitam corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a glória de Deus, ela se manifesta através de Cristo. E essa glória trazida a nós através da justificação pela fé, né? Essa glória, ela nos molda de acordo com o caráter de Cristo. Mas vocês lembram que aí em Romanos, no capítulo 3, verso 26, diz que todos pecaram e carecem dessa glória. Por quê? Porque o pecado, ele fez uma separação entre nós e Deus, como diz em Isaías. Então houve uma ruptura. E se vocês recordarem ainda, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão ele peca comendo do fruto proibido, Deus expulsa o homem de sua presença, vetando o acesso à árvore da vida. Então o homem ele perde o acesso à glória de Deus. Logo, todos os filhos de Adão nascem com uma carência. E qual é a carência principal do ser humano? A glória de Deus. Agora percebam quão profundo é o problema que a justificação pela fé resolve. A ausência da glória de Deus no homem é gravíssimo. A ausência da glória de Deus no homem é igual à morte espiritual. Agora vamos abordar um outro texto bíblico para nós finalizarmos nosso assunto sobre a justificação pela fé. Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte, capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação, ela é baseada na fé em Jesus Cristo e não em obras. Isso foi muito bem enfatizado por Paulo para demonstrar que o homem ele não tem mérito algum na justificação pela fé, ou no geral, na salvação de sua alma. A justificação pela fé, ela demonstra a nossa impotência diante do Salvador e diante da salvação, lançando-nos os olhos naquele que de fato pode nos salvar. Como diz em Hebreus capítulo 12, nós olhamos para o autor e consumador da fé. Sim, Cristo, ele foi aquele que não apenas é o autor da fé, mas ele é o consumador da fé. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo de 8 a 10, diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas todos nós somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Isso demonstra que aquele que foi justificado gratuitamente, ele foi justificado para as boas obras e não pelas boas obras. É claro que existe todo um debate no isto, né? Quem entende aí um pouquinho dos debates acadêmicos sabe do que eu estou falando. Mas nós entendemos biblicamente que a justificação ela se dá exclusivamente pela fé, nos méritos de Cristo. E para que não tenha desculpas, né? Algumas pessoas nos acusam assim. Então significa que eu posso viver do jeito que eu quiser, posso pecar à vontade, eu posso trair minha esposa, eu posso usar drogas, que o importante é a justificação pela fé, né? Mas isso é um grande equívoco e uma falta também de bom senso e de entendimento bíblico e teológico. Porque o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro nas escrituras sagradas que nós somos justificados de forma gratuita por meio da fé, não foi? Solidificado através da graça. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Isso não vem de nós. Mas nós somos justificados para as boas obras. Essa é uma das verdades mais lindas do Evangelho, que nós somos transformados pela glória de Deus, que Cristo trouxe novamente a glória de Deus para dentro de nós, manifestada através do seu Espírito Santo,
como diz lá em 2 Coríntios, que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Agora, a glória de Deus ela habita dentro de nós. E Cristo foi o autor e consumador da fé e o agente principal que trouxe a glória de Deus para dentro de nós. Ele trouxe o Espírito Santo. Ele rogou ao Pai, pedindo ao Pai para que ele enviasse a nós o Espírito Santo. Ou seja, Pai, devolva-lhes a glória. Então, a glória de Deus desce e agora habita entre o seu povo, assim como essa glória ela foi manifestada de maneira física ao povo de Israel. Irmãos, perdoem o áudio extremamente longo, perdoem esse vídeo estar tão extenso, mas eu espero que isso de alguma forma os ajude.